Eterno é o fogo e o grito. Olha lá, atenção, Paulo. Vai lá, abaixa um pouco aqui, rodando. Câmera, pode. Rodando. Som. Já foi. Craquete. Câmera. 013. O Brasil não se desenvolve facilmente nem no capitalismo, nem no socialismo. Quer dizer, o país precisa ser profundamente reeducado, porque nós somos herdeiros justamente dessa loucura, dessa irresponsabilidade com que a colonização foi feita. Você entende, baseada no extrativismo imediato, no acúmulo de capital imediato, na concentração de riqueza, na política exportativista, na ideologia da escravidão, quer dizer, na desumanização das relações perdoada por um catolicismo adaptado aos interesses da coroa portuguesa. Quer dizer, uma coisa inteiramente que eu classifico hoje doentia e muito perigosa para o nosso futuro. Eu contribuí enormemente para formar o cinema brasileiro, para fazer Embrafilme, para organizar a técnica, a economia cinematográfica e tudo. E não me confundam com o cinema novo. Eu hoje sou um marginal da classe cinematográfica. Eu quero que empresários, banqueiros, que eu, Glauber Rocha, cineasta brasileiro, autor de vários longas-metragens, de curta-metragem, sou o único cineasta internacional brasileiro, no sentido que sou o único que dirigi 3 filmes lá fora, e dirigi não como colonizado, mas como recolonizador. Não faço parte da cooperativa de cineastas, eu estava de castigo ideológico, porque eu apoiava o gás. Esses cineastas todos, você entende, ficaram pedindo dinheiro ao Ney Braga, você entende, falando mal do governo. Você entende? Numa atitude inteiramente hipócrita, e resolveram me degolar, resolveram me encaçar. E eu disse para vocês, eu sou o João Goulart do cinema, vocês me deram um golpe, mas o Jango morreu e eu voltei. Então, eu já filmei A Idade da Terra, que eles ficaram contra. Eu acho que o cinema novo não morreu, porque eu acho que o cinema novo sou eu, é a contribuição do cinema baiano, chamado Sistema de Arte, feito no Rio, desenvolve mal um cruzamento da chanchada da Atlântica com o neorrealismo de Luciano Emer. Na verdade, a briga já estava estabelecida em 64. Vidas Secas é um filme realista crítico. Deus o Diabo é um filme épico. Vida Seca é um filme hegeliano. Deus o Diabo é um filme marxista. Deus o Diabo é a grande diferença que existe. Entendeu? O materialismo dialético contra o idealismo. Então, evidentemente, entendeu? No clima de abertura democrática, a discussão de conquista de mercado, a discussão industrial, que é uma necessidade, é fundamental, mas que é também uma discussão que encobre a especulação artística. Então, a sabotagem ao Glauber Rocha é a sabotagem, a discussão, por exemplo, sobre o materialismo dialético, sobre a materialização do inconsciente, sobre a composição, você entende, estrutural, sobre a criatividade de novas formas, de novas ideias, sobre a necessidade da ruptura constante das formas e do discurso aplicado dentro da realidade brasileira, latino-americana e universal. O nosso cinema tem dinheiro, liberdade de mercado e está pirando do ponto de vista artístico. E é preciso que surja uma nova geração. E eu disse de Cavalcante, a morte, o cinema brasileiro não morreu, o cinema brasileiro, apenas um tipo de geração, tomou uma posição política que se reflete na posição estética e que fica uma coisa complicada. Hermanito, eu tenho muitas pedras preciosas, muitos tesouros, muito ouro. Eu tenho muito lucro das minhas pedras. A indústria do cinema ótico dançou, acabou, é uma indústria obsoleta, de forma que eu vivo hoje na Grécia de Péricles,
e nem sei mais o que se passa nos arraiais da colônia. O Brasil tem mais de 110 milhões de habitantes. Ora, para resolver o problema do cinema brasileiro no mercado do cinema ótico, seria necessário criar 50 mil cinemas até o ano 2000. Não temos dinheiro para isso, é um desperdício, mesmo porque o canal é o canal televisível. O filme se deve fazer em tape. Os cineastas brasileiros estão perdidos numa concepção teatral. A televisão mudou a linguagem do cinema. O tape substituiu o ótico. Eu, aliás, gostei muito porque o Francis Ford Coppola me citou em Cannes, né? O pássaro da eternidade não existe. Dizendo que eu tinha razão, que o tape é que mandava e que a linguagem cinematográfica era toda reacionária, inclusive a do Hollywood. Ele dizendo isso, me dando razão, aqui as pessoas dizem que eu não estou maluco. Dizer, na verdade, vê que inclusive minhas posições teóricas têm um outro tipo de embasamento. Chegou na conclusão com o Apocalipse Now. Quem tinha razão era eu quando fiz o Leão de Sete Cabeças e que disse tem que acabar com esse velho drama e vamos construir um outro. Tudo mais lento, já estava trabalho para sair. Tudo próximo de silêncio. Vai, Paulo, ação! Dizer que uma obra de arte é subversiva, que uma obra de arte é programada, está em função de determinado partido, tudo isso, é uma loucura. Todas as grandes obras de arte foram proibidas e depois passaram, porque as grandes obras de arte superam a censura, que superam os estados. A carga afetiva da obra de arte rompe qualquer conceito. Dentro do Brasil é possível vigorar uma teoria artística nova que pode ter influência. E isso não porque eu seja profeta, apenas porque eu sempre estudei com critério, para poder ver da forma mais ampla possível, os componentes de um processo que criar um cinema novo, realmente criar um cinema novo. Uma coisa é conquistar o público, como o Joaquim Pedro fez com Macunaíma, outra coisa é explorar o público. O cineasta não quer viver a aventura da conquista. Então a discussão da questão cultural deve ser tomada do ponto de vista político. Num país subdesenvolvido, com o mercado dominado pelo imperialismo e controlado por uma empresa de Estado, do outro lado por uma empresa das multinacionais, que é a Globo. Esse é o cinema brasileiro hoje. Muita gente queria que eu mostrasse o povo brasileiro forte, bem vestido, com musculaturas luzidias, entendendo? Com um povo inteiro, o povo do Nordeste. Essa visão é uma visão fascista, entendeu? Eu aceito qualquer crítica que os caras façam meus filmes. Você pode esculhambar, dizer que é mal feito, mal interpretado, que eu sou um babaca, que minha ideologia tá furada, o caralho. Mas as imagens do povo lá são imagens verdadeiras e não são idealistas. Venham se querem vir. Ninguém vem obrigado a nada. Ninguém deve ser obrigado a nada. Enfrentar a vida no Brasil como um cineasta independente, como um autor cinematográfico, é muito frustrante, entendeu? Porque depois de ter feito os filmes que eu fiz, você ainda tem esse negócio, os negativos de Deus e o Diabo, Terra em Trânsito e o Dragão, estão em Paris, entendeu? Uma coisa assim entre a empresa e a clandestinidade, entendeu? Uma coisa assim entre o sacrifício e a genialidade, tudo isso me aborrece muito. A mim não me interessa trabalhar em Hollywood, eu tive realmente propósito concreto. Eu desfiz um contrato com o Night de Arte, para o escândalo mundial do cineasta, contrato assinado na hora de não vou fazer, não faço filme comercial. Desfiz um filme com o Nelson Rodrigues, um cheque em cima da mesa. Eu assino, mas na hora do filme. Eu só fiz os filmes que eu quis fazer. Depois da Idade da Terra, quer dizer, eu acho que
eu teria, assim, condições de me estabelecer como autor dentro de um grande centro econômico. Vivendo do próprio produto, porque meus filmes, mal ou bem, dão dinheiro. Os filmes não são fracassos de bilheteria, eles passam no mundo inteiro. Eu sou proprietário dos meus filmes. Eu sei fazer grandes filmes com pouco orçamento em pouco tempo. Agora, eu tenho muita intimidade com a câmera, decupagem, nada assim, cena, invento com rapidez a cena, as imagens aparecem como num sonho, pula na frente, eu estou filmando, monto de uma forma muito moderna e tal, e eu posso filmar qualquer coisa, mas eu, por exemplo, me recuso a fazer filme de publicidade. Por quê? Por uma questão que eu acho que o cinema é uma religião, eu não aplico aqui em outra coisa. Os destinos da humanidade no fim do século não vão ser resolvidos na Europa, nem nos Estados Unidos, nem na China, vão ser no Brasil. O Brasil é a teoria da utopia. Quem duvidar que lê o que os modernistas escreveram. O destino se joga na América Latina e particularmente no Brasil, que é o centro vital do novo mundo, do terceiro mundo. E o Brasil aí é o quarto, é a terceira América, é a teoria da nova síntese, luso-africana e tudo que vem por aí. Eu passei por uma transformação ideológica na medida em que eu substituí a minha visão do Brasil segundo a mitologia filosófica ocidental e oriental, que viria desde o cristianismo até o marxismo, por uma visão desculturalizada do Brasil. Em março de 1974, em Roma, meu amigo Zueni Ventura me pediu uma mensagem sobre o Brasil e eu disse que Geisel ia abrir o Brasil. Mandei essa declaração que saiu publicada na revista Visão e eu ganhei vários inimigos. Queridos Zuz, comecemos por economia política e vejamos como se articula o desenvolvimento da superestrutura sobre o subdesenvolvimento da infraestrutura, etc. Acho Delfim Neto burro, idem Roberto Campos. Chega de mistificação. Para surpresa geral, li, entendi e acho o general Goberi um gênio, o mais alto, pensar da raça ao lado do professor Daci. Que entre a burguesia nacionalista, internacional e militarismo nacionalista, eu fico sem outra possibilidade de papo com o segundo. Quando saiu essa carta, aquilo que eu dizia, que ele vai ser linchado moralmente, eu me lembro que eu usei essa expressão, isso exatamente aconteceu. Porque as pessoas ficaram tão furiosas que não queriam entender. Não queriam entender que aquilo ali tinha que ter uma outra leitura. Ele tinha elementos, pelo menos eu tinha intuição, de que ele ia fazer o que aconteceu. A abertura acabou sendo feita pelo Goberi e pelo Geisel, como ele anunciou. Até porque o Glauber, ele talvez tenha sido o primeiro a fazer um anticomunismo de esquerda. Ele não tinha relações diretas com os militares, ele tinha uma relação de uma leitura intelectual sobre o papel que os militares desempenhavam na história do Brasil naquele momento e naquela situação. Ele foi o intelectual brasileiro que primeiro compreendeu que o grupo militar que estava no poder era o grupo militar não de extrema-direita, que era um grupo militar de centro e que poderia devolver o poder político à sociedade civil. E que havia um grupo militar de extrema-direita que não queria isso. Quem no Brasil desempenhou esse papel de dar um reforço para a devolução do poder dos militares para a sociedade civil foi o Glauber, com as declarações de apoio à abertura, de apoio à consolidação da democracia brasileira. Ele foi crucificado por causa disso. Eu nunca aceitei a ditadura. Quando a ditadura apertou, eu me exilei, porque eu vi que eu não podia enfrentar a ditadura. E se eu pegasse armas, a ditadura me matava. Eu parto do princípio que o público brasileiro nem conhece o meu trabalho, muito menos a crítica. Quer dizer, apenas uma minoria de pessoas conhece os meus filmes aqui no Brasil, que são muito mais conhecidos fora do Brasil, infelizmente para mim e para os brasileiros, mas são muito mais conhecidos, seriamente conhecidos. E a que você atribui isso, Glauber? Eu atribuo isso à campanha chamada conspiração da mediocridade, de um lado, a intolerância política de outro lado, a burrice de outro lado, e essa coisa miserável da sociedade brasileira que é
a inveja, a mesquinharia, ou seja, coisas próprias do subdesenvolvimento cultural. Então hoje eu estou sendo anistiado, porque há 10 anos que não passa filme meu aqui no Brasil. Aliás, há 10 anos que eu não filmo no Brasil, há 11, porque o último filme que eu realizei no Brasil foi O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em 1968, que ganhou o prêmio de direção no Festival de Cannes de 69. Em seguida eu fui para a África, onde filmei O Leão de 7 Cabeças, e depois para a Espanha, onde filmei Cabeças Cortadas. Voltei para o Brasil. Cabeças Cortadas foi proibido, eu cheguei à conclusão que aqui não era possível levar o meu discurso avante, senão eu é que seria degolado. Aí fui-me embora para o exterior, onde realizei História do Brasil, uma parte em Havana, Cuba, outra parte na Itália. Porque o Médici o grupo dele tentou se manter no poder. Daí, desde 72, começou a haver dissensões dentro do Exército, o resto do pessoal do Albuquerque Lima se organizou, aquele Leal Paca da Fonseca anunciou lá de Minas Gerais que os militares não aceitavam ditaduras nem de esquerda nem de direita, e finalmente a crise que poderia se insinuar dentro do Exército foi resolvida com um candidato de centro, que é o Geisel. Em 76, eu e Oliveira Bastos fomos para o Correio Brasiliense. Um pouco tempo depois, o Glauber ligou algumas vezes que queria mudar um pouco do Rio e tal, e aí a gente chamou ele para trabalhar no Correio Brasiliense. Ele escrevia o que ele queria. A gente liberou ele totalmente, ele escrevia artigos, fazia editoriais, provocava as pessoas com artigos misturando português com tupi-guarani, usando K e Y nos artigos. E a gente deu muito destaque para isso e criou muita polêmica. Vinha uma Semana Santa, o período estava muito conturbado politicamente e ele resolveu fazer um caderno que chamaria Alvorada. Eu editei o caderno junto com o TT Catalão e o Rogério Duarte foi para Brasília só para fazer o projeto gráfico. E esse caderno foi interessante porque era a visão do Cristo, no sentido um Cristo laico, um Cristo engajado, bem apropriado para aquele momento dos estertores assim, da ditadura, a ditadura já saindo da sua face mais dura, e aí o país querendo buscar uma ressurreição dele. E todo o discurso dele vinha nesse sentido da ressurreição, né? De ver Brasília como um sentido de ponto futuro. Dom Bosco previu que aqui em Brasília da solidão, do alto deste planalto, séculos vos contemplam, cercado de selvas ao ocidente. Dom Bosco previu que aqui em Brasília da solidão, do alto deste planalto, séculos vos contemplam, cercado de selvas ao ocidente. E foi quando ele teve uma entrevista, uma conversa, uma audiência com o Golbery. E o Glauber percebeu uma coisa que ninguém tinha percebido ainda, com muita antecedência, né? Que o caminho para a volta à democracia, para a redemocratização, passava pelo Golbery. Na primeira conversa, o Glauber disse para ele: general, eu não vim aqui de pedir nada, eu não vim trocar, não vim oferecer a minha mudança de posição. Eu cheguei ao Brasil porque acredito no general Geisel. Eu não acredito no general Geisel por nenhum motivo ideológico, ou por preparação ou predestinação política dele. Não, nada. Eu acredito nele por uma razão muito simples. Ele é protestante, batista. E a minha família me ensinou que era também batista, protestante. A minha família me ensinou que só existe um pecado.
que os outros nascem todos daí. Esse pecado é a mentira. Isto é uma nação sentimental! Isto é uma nação sentimental! Cada suor fica numa cor diferente aqui! Por isso, isto é uma nação sentimental! Você está intoxicado pelas caravelas! Você nunca viu um abacaxi? Nós somos uma nação tropical, uma nação simples, uma nação sentimental, como diz o poeta T.T. Catalão, bravo poeta lá do Planalto de Brasília, uma nação sentimental, uma nação sem gravata. Tom Brahms, não vá ao Senado amanhã. Não vá ao Senado antes que os peixes de março voltem. Os abutres de abril comerão teu fígado. Os abutres de abril comerão o fígado de John Breve. A aproximação com a ala liberal do Exército tem que ser feita. Ou então vamos todos pro ralo. Agora, quem pode fazer isso? Discursos em Paris, discursos em Montevidéu, reuniões em Paris não vão adiantar muito. Alguém tem que fazer um gesto que seja visível, um gesto que tenha impacto. Essa pessoa pode se imolar politicamente. E Glauber não dá nenhuma importância à sua possível autoimolação. Vai lá e estende a mão para Figueiredo. E diz, vamos fazer um trato ou não vamos? Vamos, e se faz o trato. Foi um ato de coragem pessoal, numa dimensão heróica. Eu apoiei o Figueiredo antes do Figueiredo ser eleito, quer dizer, porque sabia que esse era o caminho, que era o caminho indicado pelo general Geisel. Qual o sentido da coerência? Dizem que é prudente observar a história sem sofrer. Agora todo mundo da esquerda está reconhecendo isso, mas eu não me classifico ao lado dessas esquerdas profissionais que fracassaram com o janguismo. Então meu discurso é também por isso, porque eu brigo com a direita e brigo com a esquerda também. Eu acho que tem que se instaurar uma nova ordem ideológica e social no país, e estética, e meu cinema justamente tem essa posição. Um cara de sensibilidade, um intelectual, um artista e tal, para fazer cinema é foda. Então o que acontece é o seguinte, só entra nego que sabe atirar, você tem que ser cowboy para entrar no salão. Eu cheguei aqui no Brasil, então eu fiquei no Rio, e evidentemente tinha um projeto, como todo mundo tem, querendo sondar um pouco o ambiente. Depois de 6 anos fora, eu fiquei marginalizado do cinema brasileiro, então os caras pensam que é fácil para mim levantar logo uma grana para fazer um filme, atribuir meu coisa, tudo isso são coisas subjetivas, porque cinema é um processo árduo de produção, porque o filme custa caro, e o Bernardo Bertolucci disse uma frase perfeita, o seguinte: diretor de cinema é quem consegue o dinheiro para fazer o filme. Glauber tinha voltado, mas tinha uns certos panos quentes em relação a produzir um filme para Glauber. E eu me lembro que nesse momento também, eu estava na Embrafilme, e o Roberto me levava para algumas reuniões com o ministro da Embraga. O negócio do Estado Federal, doutor Ney Braga, metido na história, tem que chamar Brasília, doutor Ney Braga. Vamos, segundo take. Em determinado momento, o chefe de gabinete faz uma sondagem se antes de fazer a Idade da Terra, Glauber não poderia fazer um documentário sobre o Brasil. Era o tempo de ir para frente Brasil, só na seleção, um clima assim. Em suma, fazer um grande documentário sobre o Brasil, literalmente, para se desqueimar. Invasão francesa, holandesa, espanhola, imperialismo inglês, europeu, americano. E desde a Inconfidência Mineira se repete... E aí surgiu a questão, e quem é que vai dizer isso para Glauber? Mas eu fui em Brasília, num quarto de hotel, talvez Hotel Nacional, e eu dizendo, Glauber, não tem jeito, a gente é que vai ter que reconstruir isso, vai ter que refazer. Ele disse, mas esses caras estão pensando que quem fez essa porra fui eu. Essa porra é da Embrafil. Confirmada sua passagem para hoje à noite, Nova York, 21 horas. Amanhã um almoço no Museu de Arte Moderna, 2 palestras e à noite jantar livre.
não queriam dar dinheiro pro Glauber para fazer Idade da Terra. O Glauber inventou toda essa porra, não vamos dar dinheiro para ele? A Embrafilme foi inicialmente criada durante o governo do Costa e Silva pelo Instituto Nacional de Cinema, com o objetivo apenas de exportar filmes brasileiros. 40% do imposto de renda que a companhia distribuidora estrangeira paga ao governo vai para a Embrafilme. Ou seja, o Tubarão deu 10 milhões de dólares no Brasil, a United Arts paga de imposto de renda com $1 milhão, 400 mil vem para a Eu estava morrendo de fome. Um simples prato de mocotó, arroz e feijão da Dona Isalina matou a minha fome e a vida continua. Ação! Tudo isso somos nós que construímos. Olha lá. Meu Deus, com nossas mãos e com documentos. Mas a Embrafilme é a empresa de cinema melhor estruturada, teoricamente, que tem no mundo, porque as outras europeias de Estado são órgãos paternalescas, autárquicos. A Embrafilme se estrutura como uma empresa que vai se desenvolver de economia mista, que vai permitir ao diretor ser produtor, quer dizer, as pessoas, inclusive os cineastas no Brasil, nem estão entendendo a amplitude. E aí ele fez uma consulta à Embrafilme, acho que encaminhou um projeto à Embrafilme, e a Embrafilme enrolou, vetou, né? E aí a gente começou a ajudar o Glauber a se mexer em Brasília, para viabilizar o filme. Câncer! Mas o câncer de Brahms é como a direita, não morre nunca! Nesse clima, Idade da Terra era um projeto complicado, porque não se sabia o tamanho que ia ter, tinha um orçamento, mas também não se sabia se o filme dava para fazer com aquele orçamento. Meus impulsos me lançam no centro dos grandes acontecimentos. O fogo das paixões revolucionárias! Agora havia um grande medo do Roberto de assinar. Para o Roberto era um ato também, era complicado, o regime militar eu já não sabia. Não fale desse nome, não fale em Cristo! Eu tenho medo de Cristo! Ninguém tinha coragem de tomar a decisão, ninguém tinha coragem de cobrar a decisão e pairava no ar aquela situação. E foi quando aí o Roberto Farias chamou a mim, de um lado, que era da empresa, chamou o Paulo César, que era amigo do Glauber, não sei se tinha mais alguém, para ver como é que fazia. E a questão era mais ou menos sempre a mesma. Não, vamos fazer, agora alguém tem que segurar o Glauber. Ali o que estava se decidindo simplesmente era isto. Porque não era só uma saída honrosa e existencial para o Glauber, não. Era uma saída honrosa para o país. Porque, olha, Glauber de verdade é feito Aleijadinho, Oscar Niemeyer, sabe, Guimarães Rosa. Tem uns 4 ou 5 ali no nível dele. A Idade da Terra eu vou filmar agora, Eu não posso contar um filme, porque um filme é uma coisa para ser vista e ouvida. E, na verdade, eu escrevo roteiros, tento organizar uma história e tal, mas isso, na verdade, é tudo uma mistificação. Eu sempre tenho um título e alguns atores e uma ideia da produção e as coisas pintam na hora. Então, na verdade, eu tenho um título, A Idade da Terra. Que um dia o Glauber passa na Marechal Cantuária. Marechal Cantuária era, na Urca, uma rua importante, né? Era a rua onde tinha Mapa Filmes, onde Glauber tinha produzido os filmes. Eu estava varrendo a calçada da minha produtora de bermuda, varrendo ali a rua, e aí passa o Glauber e diz, aqui é uma produtora? Ele disse, você é o produtor? Sou. Você quer produzir a Idade da Terra? Quero. Acabou, estava feito o acordo. Aí ele me entra na sala, diz, olha, eu tenho aqui um financiamento da Embrafilme, tenho a minha figura jurídica, preciso de um parceiro para produzir. Quer ter um percentual do filme? Quero. Então eu talvez tenha encontrado as soluções para saber exatamente o que é que eu vou fazer, porque na realidade fazer um filme de 10 milhões é um irrealismo. Então eu, na verdade, como fiquei 6 anos fora do Brasil,
E quando cheguei aqui, a primeira ideia que eu tive foi fazer esse filme, que é o resultado de várias observações que me parece que dá um filme legal que eu estou a fim de fazer, mas eu fiz um orçamento, investi a imaginação num orçamento hollywoodiano. Eu não estou em Hollywood, estou aqui, quer dizer, os orçamentos aqui são outros. Cristo na Terra, morte de Brames e decapitação de João Batista, Cristo e Barrabás no sertão. Eu acho que a interdição do senhor Caldeirão, diretor da Fundação Cultural da Bahia, de impedir que eu realize cenas do meu filme dentro do museu, tem implicações psicossociais, históricas, políticas, econômicas graves, porque é um fato ideal para se analisar o problema da liberdade de criação do artista no Brasil e as relações da liberdade de criação com o Estado. Porque se o artista trabalha numa empresa privada, ele é censurado pelos interesses comerciais. Se ele trabalha numa empresa estatal, ele é censurado por interesses políticos. Acontece que dentro da composição neodemocrática relativa do Brasil de hoje, é possível exercer a liberdade de cultura, porque a Embrafilme, que é um órgão do Ministério da Educação e Cultura, está desenvolvendo o cinema brasileiro num nível que ontem, para arrasar, por acaso, Geisel, Ney Braga e Simonsen consideraram de prioridade nacional. E você, o que é que você faz? Vem pra cá um pouquinho, Júnior, lateral devagar. Trabalha em quê? Fazenda. Fale alto! Aquele que me seguir terá o reino do céu. Vende as minhas crianças! Glauber, para dizer, vale a pena a gente alugar o Palácio da Alvorada para ser a nossa próxima locação? Como? 70 milhões? Não 200. Vamos pagar R$50 ao presidente da República pelo aluguel do Palácio da Alvorada. Eu tenho a caneta, você tem o talão de cheque, juntos realizaremos. E aí você diz, esse é um diálogo com algum glamour? Para mim, para ele não era uma conversa séria. O negócio do capitalismo é assim. O cinema vai produzido pelo Estado e pelo capital privado. O cineasta não está livre desse espaço econômico porque você, para escrever ou fazer qualquer outra coisa, você investe tecnologicamente pouco, investe muito na cuca. Agora, o cinema me coloca problemas chatíssimos, me organizar economicamente. Várias pessoas dizem assim, funde uma produtora. E eu não estou afim de fundar produtora, porque eu não estou afim de me ocupar com INPS, com impostos. É uma coisa chata, não suporto a burocracia, quer dizer, não gosto de discutir salário com as pessoas, detesto assinar contrato, não suporto a política de percentagens, não gosto de pagar juro, você entende? Não gosto de mil coisas que realmente me chateiam, então eu não vou abrir produtora. Olha, se eu não abro produtora, fica uma coisa completamente chata. O Glauber obedecia criteriosamente as parcelas, obedecia as tabelas, os preços, as tabelas sindicais, o pagamento de impostos. Toda essa relação comercial era feita com muito critério. Realmente eu me desiludi muito com os rumos que as coisas tomaram na Embrafilme, por causa da própria impasse em que o Brasil, em que a cultura brasileira chegou, a gente se internacionaliza muito. De forma que se eu tivesse uma razoável margem de poder, um grande espaço de poder econômico e político para executar o que eu acho que deveria ser o projeto audiovisual cultural no Brasil, eu realmente enfrentaria a parada. Precisamos é lutar, resistir. Nossa hora está chegando, irmão. Cristo nasceu na Galileia. Quando terminaram as filmagens, o Glauber pegou as latas de filme, botou debaixo do braço e criou essa empresa, que era Glauber Rocha Produções Artísticas. É que esse filme levou mais de 2 anos para ser montado. Um esquema de filme de vanguarda, com filme doméstico, com superprodução. É um filme que não tem gênero. E o engraçado, que eu acho, é que aquela ideia não faz um documentário sobre o Brasil, entre tantas outras coisas, Idade da Terra é um grande documentário sobre o Brasil. Todos estaremos perdoados.
Eu sou contra escolas, grupos, tendências e leis artísticas. Eu acho que a estética só interessa na novidade. Mergulhe a cabeça e saia dizendo aquilo outra vez. Seus inimigos armaram a conspiração contra você. Sai dizendo isso. Alto! Seus inimigos armaram a maior conspiração contra você, papai! Contra mim? Vai no barato do Senado, tá? Não estou preocupado, todos distraíram, seus amigos, seus associados, vai! Não vai ao Senado. Eu estou preocupado, papai. Seus amigos todos te traíram, seu sócio, todos eles te traíram. Não vai ao Senado amanhã, papai. Vai, Danusa, diga o negócio do sócio alto. Não vai ao Senado amanhã. Não vai, você não vai poder aguentar. Fale mais alto, Danusa. Bote a mão na água, bote a mão. Bote a câmera na água. Armar um negócio contra você. Continue outra vez. E você vai se dar mão. Começa outra vez. Armaram tudo, seus inimigos me traíram. Vai, seus inimigos todos me traíram. Não bote a mão na água. Saia da mão, saia da água com ela, vai. Seus inimigos todos se movimente, não pare, fique andando. Vai dar tudo errado amanhã. Agora, começa agora, Danusa. Não vai ser nada, você vai ficar mal. Encoste mais, não vai não. Gostando, vai se dar muito mal. Fica aqui, não vai não, que você não vai conseguir sair dessa. É sim, papai, não vai. Tá? Não vai. Não vai não. Maurício, diga a gente assim. Tá sabendo. Eu lhe amo, vai pra lá, Jônio, vai pra lá, muda de ângulo. Diga, Maurício, você paga, Maurício. Eu lhe amo, não encostando por aqui. Vai pra cá, agora vem. Fique pra lá, Geraldo, vem dançando lá do fundo. Fale alto, eu lhe amo, olha o bu na câmera, encoste mais pra cá. Eu lhe amo. Pra trás, aí. Eu lhe amo. Vai, Jônio, bem sabes. Eu lhe amo, vai, minha vez. Eu lhe amo. Eu gostei de você, mas hoje realmente de você eu só quero o seu dinheiro, fique fixo. Alto. Eu gostei de você, sabe? Mas hoje em dia de você, eu só quero o seu dinheiro, mais nada. Porque o que você ama em mim, sabe o que é? É a corrupção. Você ama em mim a corrupção e mais nada. E com isso, eu não aguento mais a corrupção. Iahô, cavalo doido! Iahô, cavalo doido! Iahô, cavalo doido! Iahô, cavalo doido! A criação artística é completamente indisciplinada. A qualidade fundamental da criação artística é a irresponsabilidade do artista. Isso eu quero que você bote. É como diz o Rosselini, não queremos saber de cinema, queremos ouvir a voz do homem. E o homem brasileiro, nós temos que surgir com uma nova política, com um novo modelo político, com uma nova perspectiva, com um sentido verdadeiro de democracia. Democracia. Batizado em sangue e traído pelas famílias, pelos amigos, por todos. Por todos. Você me enganou, papai. Não existi o pássaro da eternidade. Eu voltei para lhe destruir. E agora? Silêncio aí nas plateias circulares. Vai, Roberto, solta. Abrindo lentamente. Agora mais agressivo, Pitanga. A vida dele era acordar às 6 horas da manhã, brigar com os jornaleiros, porque os jornais ainda não tinham chegado. O Glauber adorava andar de carro e ele lendo o jornal e comentando. Eu acho que era até para afinar o discurso dele do resto do dia, porque ele era um cara bem informado. Ele lia várias crônicas, então ele tinha aquilo ali na ponta da língua para discutir. Ele gostava de saber tudo. Mandar um aviso para o Pitanga. Vai lá falar com aqueles caras aqui da sua esquerda lá, olha. Mandar um aviso para ele lentamente. Cara, saia. Vai até a estrada, Pitanga.
a economia periférica, o problema do trabalho, quer dizer, da contradição entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento do Brasil. Desenvolver um texto em cima com os dados, inclusive imigração, e a colocação, quer dizer, da comunicação, quer dizer, o plano retrata exatamente o contraste entre o Brasil selvagem e o Brasil moderno, num tipo de cinema em que sempre o ator vai falar com o povo, o ator fala alto, o povo fala baixo, quer dizer, o processo de comunicação não se realiza na representação porque, na verdade, ele não existe na realidade. Essa é uma colocação do... Aproxima azul, lentamente. Pitanga, na estrada lá, atravessa para falar com aquele cara do táxi lá. Peça a ele uma carona, por exemplo. Peça a ele uma carona. Diga que você está vindo da África e precisa de uma carona. Aproxime azul. La desintegrazione dell'imperialismo americano, la ribellione delle avanguardie. Calma, caralho! Não sou novo, não! Não me ameace, não! Entendeu? Você não tem nada a ver com essa história. Você está do doutor Calderon, ele está lhe botando numa jogada que você não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então não se meta na história porque não dá certo. Tá bom, entendeu? Se você não pode dialogar, porque você não está dizendo que está me ameaçando. Calma, meu filho. Você não me chame de meu filho, nunca me chame Glauber Rocha. Você vai me bater? Pois você não está batendo. Não, tá malandro. Você é o Glauber. Eu não quero dialogar com torturadores. Chama o teu nojo de policial. Entendeu? Não ameace, não. Só fala com o Roberto Santos, Luiz Arthur, Golberinho Costa Silva. Vai puxar o revólver, vai bater, vai torturar. Não provoque, não converse com o policial. Caldeirão, filho da puta, tá mandando a polícia pra quê? Eu sou o herdeiro do dia. O poder. É um canalha. Canalha. E a terra é de não é de desenho do diabo. E a terra é O Brasil amanhece sem o AI-5. O ato institucional que amordaçou e oprimiu o país durante 10 anos. Antes de deixar o poder, o general Geisel abranda a Lei de Segurança Nacional, revoga os atos de banimento político, manda uma mensagem sobre a abertura política ao Congresso.
aqui, ó. Você vai de luz aqui, você vai de zoom rápido, aquela que vai e volta, abre a fotometria, procura acompanhar ela, viu, Jones? E aí você se agarra nessas estrelas, nessa coisa aí e tal, entendeu? Vai, atenção, vai, e grita, vai, violão, Rogério. Como o filme mostra um Cristo pescador e místico, interpretado pelo Jesse Valadão, um Cristo negro, interpretado por Antônio Pitanga, mostra o Cristo que é o conquistador português, o São Sebastião, Dom Sebastião, interpretado pelo Tarcísio Meira, mostra o Cristo guerreiro Ogum de Lampião, interpretado por Geraldo Del Rey. Quer dizer que são os 4 cavaleiros de Apocalipse que ressuscitam o Cristo no terceiro mundo, recontando o mito através dos 4 evangelistas. Quer dizer, como é que são os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os 4 cavaleiros de Apocalipse, cuja identidade eu revelo no filme, quase como se fosse um terceiro testamento. O filme assume um tom profético, realmente bíblico e religioso. Ai de Satanás! O diabo tenta ganhar Jesus depois de 40 dias e 40 noites de jejum. E Jesus resiste. E o Glauber fez uma adaptação daquela cena bíblica ali. Que o diabo diz, hermano, eu quero o teu sangue, eu quero o teu sangue. Se tens múltiplo poder, transforma todas essas pedras e essas árvores em pão. Ô Jeff, apanha outra vez, porque tinha que fazer um movimentinho antes. Meu pai me traiu. O pássaro da eternidade não existe. Só o real é eterno. Pega aquele roteiro e esquece. Você leu Engels? Peguei um livro da Leni Riefenstahl sobre fotos dela na África. Tinha uma mulher fantástica, que ela era maquiada, o corpo inteiro com a cor amarela e só o rosto, que não tinha maquiagem nenhuma. Então eu peguei essa pemba amarela, joguei todo no corpo da Norma e ela virou a rainha das Amazonas. Aí um dia ele ligou e disse, olha, bota um trapo e sai pela rua gritando só amor, liberdade e miséria. O povo baiano começou a me acompanhar. Cada vez que eu gritava liberdade, todo mundo gritava liberdade. Amor, amor, miséria. O personagem do Pitanga, que tem um discurso meio profeta negro, conscientizador no Barravento. Aí ele sai do Barravento, vai pro Câncer, tá ali como marginal. Pode olhar, olhem pra mim, olhem minhas condições. Eu fui um operário, fui preso. Nessa marginalidade ele vai aparecer no Di Cavalcante também, depois pula pro Dada Terra, ainda essa figura, essa força desestabilizadora desse personagem negro. Chegamos à terra da promissão. Esse personagem da Terra, que ele não é um salvador, mas ele vem com uma palavra salvadora. Embaixo, as bases. Liberdade. Depois os labirintos intrincados das mediações classistas,
tudo isso num teatro... salvar este povo. Não, você já... Pois sim, a cidade e a selva. Brasília é o Eldorado, aquilo que os espanhóis ou outros visionários perseguiam. Tem. Além... Fale mais pra câmera. Você olha tem pra fome? Câmera, você. Olha, moça, olha pra câmera e diga tem. Pergunte aí, Pitanga. Você tem fome? Não, ele pergunta, você tem fome? Você olha pra câmera e diz tenho. Vai. Você tem fome? Tenho. Tem um momento muito bonito em que o Pitanga coloca as mãos no meu ventre. Eu estava grávida do Eric e eu já estava com algumas contrações e esse momento para mim é histórico, né? O Pitanga colocando as mãos no ventre e depois eu indo direto para o hospital e nasceu o Eric Aruac. De repente eles viram que Tarcísio de Meira estava falando umas coisas meio esquisitas ali no meio deles e começaram a prestar atenção. E tinha um monte de gente assistindo e não entendendo bem, e de repente as pessoas como que se empolgaram. Eu queria estar com você e não com ela, mas o amor me divide. Meus impulsos me lançam no centro dos grandes acontecimentos. O fogo das paixões revolucionárias! Das paixões revolucionárias! 44, 1 primeira. A independência. E Glauber dizia para mim que eu era Otávia, irmã de Júlio César, que criou os filhos de Marco Antônio e de Júlio César. Então, depois, Glauber me disse que eu deveria ver O Vento Levou. Ele me disse que ele achava a Vivien Leigh a maior atriz de todos os tempos e que era importante que eu visse por causa dos gestos largos, que era uma atriz com gestos largos. Eu te amo! E o nome da personagem, Aurora Madalena. Aurora Madalena, que pode ser uma Aurora da Aurora, pode ser a Aurora dos anarquistas, e Madalena é certamente a personagem feminina crística do filme. Mate Brand! Mate Brand! No infinito, nos espaços siderais. Maurício, diga uma cena trágica. Estou solitário, com câncer. Diga aí, Maurício. Negócio dramático. Eu estou quase chorando. 2, 3, 4. Bem, Júlio César. Não, peraí, eu vou outra vez. Mergulho, fique, jogo. Só bola e já estou mandando. Mergulho. Não tosse aqui ninguém, hein, filho. Mergulhe mais, mano. Ação! Tá. Este é o país do futuro, por isso que o Cruzeiro é que vai superar tudo. Mas paga em dobro, porque americano sabe pagar. É bom sujo assim, né? Até bom, né? Ô, Glauber. Eu voltarei e vocês vão aprender. Eu voltarei e vocês vão aprender. Todo o Brasil está muito preocupado em ser vedete superstar. No Brasil não comporta essa mentalidade. O Brecht já combateu isso, quer dizer, não tem sentido. Então, na verdade, o ator é muito importante dentro do cinema, porque é o veículo da interpretação, com diálogos ruins e direções. Os diretores é que têm medo dos atores, não excitam eles. Chegaremos a uma civilização. O tema não quer dizer nada, o que interessa é o método. Mais natural, mais natural, mais natural. Abaixa os braços. Abaixa todos os braços.
Agora vem naturalmente. Olho por olho, e dente por dente. E os cristos todos do filme têm um símbolo que são um colar de dentes. Todos usam. Inclusive o Cristo andrógeno, que é feito por Geraldo Del Rey. O Tarcísio também usa isso. Nós estamos condenados. Houve uma implosão no centro da Terra. Os nossos alicerces. Onde está a Terra prometida? Bote mais vermelho. Você usa muito tons sépias. Aí fui ver que eu era colonizado pelas cores europeias. E aí que eu fui descobrir a beleza do vermelhão, do verde, nossas florestas, do azul. Aí eu joguei muita plumas vermelhas em cima. Glauber sempre dava um toque. E o homem nasceu. E o homem viveu. E o homem cresceu. Silêncio, ação, balança o rebatedor. Vai, já se move lá em direção para trás. Pode vir até aqui, depois vai pro fundo outra vez, faz umas 2 ou 3 evoluções até dar o negócio. Realizando. Peraí, fica parado, Johnny. Eu sei, mas você está em campo. Momento. Tá legal, pode ser. Peraí. Momento, Pitraga, vai. Era um filme de câmera na mão com uma câmera que pesava uns 40 quilos. Só a Zoom pesava uns 10 quilos, que era uma 10-100 anamorfizada, porque o filme foi feito em cinemascope. Então falava muito sobre o limite do quadro, os limites, assim, sabe? O que estava dentro de quadro, o que está fora de quadro, o que poderia ser colocado em quadro independente, porque é um filme que não tem plano e contraplano. Vai mais alto, Danosa! Você não quer tentar comigo, meu amor? Olha, é a tua última chance. E talvez a minha última chance também, sabia? Larga tudo isso. Rebola mais, Danosa e Geraldo, vai. Eu quero poder, o poder. O poder Fala no sou alto, eu. Geraldo, diga outra vez, eu quero poder. Eu quero poder, o poder, o poder. O poder sou eu. O poder você não vai conseguir sem mim. Eu quero herança. Você me ama, não? Amo. Ama. Fale mais alto! Desde Salvador que ele falava, vamos tirar o filtro, que esse negócio de filtro 85 não tem nada a ver, quando a gente filmava muito à luz do dia, né? E o filme naquela época era todo filme de luz artificial. Então tinha que botar o filtro que fazia a compensação de cor de luz artificial, que era a película, para a luz do dia, que era quando geralmente a gente filmava. Nós estamos condenados! Sai das trevas. Vê a luz do dia. Atenção, silêncio aí nas plateias circulares. Vai, Roberto, solta. Som. Eu me formei no Clube de Cinema da Bahia, recebendo lá a informação teórica da sua biblioteca e prática com o Roberto Pires, que estava também na onda de fazer um cinema independente, não tão definido ideologicamente, mas na disposição construtiva de criar dentro do cinema uma infraestrutura tecnológica capaz de permitir que intelectuais se expressassem através do cinema, da estrutura industrial que se formava no Brasil e que deveria, inclusive, ser destruída antes que se definisse segundo os modelos internacionais. Era um ritual para Xangô, mas teve outros orixás. Depois vinha os encantados, né? Os encantados são as pessoas que passam pela última reencarnação, onde existe caciques, caboclo, existe marinheiros, povo do mar, né? E quando existia a comunicação das entidades, ele filmou tudo. Eu quero que você faça um negócio aí que parece que muita gente esteja viajando. Aí a gente montou uma cangalha, cara, que era botamos umas luzes, uns mini brutos, um negócio perigoso. E tinha um cabo que você puxava, você puxava de um lado, o outro puxava do outro, então aquilo ficava
pendular, assim, ficava aquela luz azul. Aí dava aqueles clarões de luz, assim. Presos aos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança e ri. O povo tome o seu lugar. Tinha uma cena com o Maurício do Vale que ele falava do fogo das indústrias, era o Brahms. Nós rodamos a cena. Aí eu fui descarregar o chassi. O trinco era um trinco muito ineficiente dessas câmeras antigas e caiu. Então a tampa abriu e aquilo durou um segundo e meio. E eu acho que eu fiquei tão traumatizado com a história que eu nem contei nada. Aí um belo dia a gente estava na Líder, vai ver o Copião, cara. Eu tô sentado junto com o Toca até assim, aí de repente entra o Copião, cara. Aí começa a entrar assim umas fagulhas de vermelhas, de luz vermelha assim, em cima, na parte de cima da tela, que era o velo, né, do sol, né? Aí o Glauber pula da cadeira e pergunta quem fez isso. Aí eu falei, pô, aconteceu, teve um problema, não sei o que, ele nem quis ouvir. Ele falou, genial, não sei o que, é o fogo das indústrias, pintou o inconsciente do filme. Entra a orquestra. Primeiro, depois entra a orquestra com vocês. Depois entra a orquestra sozinha. Entra o violão, dá um tempo e entra o canto. A câmara tem que ser trabalhada como um instrumento musical. A pessoa tem que entender o cinema como a câmara escreve, canta, dança. Um dia eu estou andando com o Glauber chega, era uma das sequências importantes de umas personagens femininas, não me lembro bem, das Valquírias, ele chamava de as Valquírias no filme. E ele dizia, hoje eu quero que você supere Wagner. Eu aí cheguei para ele e disse, tá ótimo, Glauber, agora você tem que me dizer como, porque eu sozinho não sei. A música do filme era composta a cada dia, na hora, assim, escrevendo partitura, inventando. Ele inventou que eu era um grande maestro. Eu digo, tá legal, agora eu vou ter que ser. Aí eu me lembro, Glauber, faz o seguinte, você não lembra quando a gente contava filme quando era pequeno, a gente fazia tchê, 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 então murmure aí esses sons que superariam Wagner. Ele aí faz tará, tará, aí sai aquele tema do tan 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 tarararari. Improviso. É bem assim, uma coisa de improvisar é comigo mesmo, vamos embora, né? E a gente nem chegou a traçar exatamente assim, uma estrutura de improvisação. Foi assim, vamos embora. O que sair a gente vê e depois reestrutura. Só que não teve reestruturação. A coisa pegou fogo mesmo na hora, no meio do set mesmo. E o Glauber falando muito e nessa hora ele chegou e disse, bom, agora tá valendo.
e é o que vai ser, né? Então foi essa formação, um sax alto, uma bateria e um violão, né, acústico, né? Quer dizer, uma formação totalmente inusitada, né? Minha missão é destruir a Terra! Quando o Glauber falava de música, eu falava sobre música, era como se ele estivesse vendo a potência visual que existia na música. Ele estava envolvido com os sons da terra, né? Os sons que estavam em volta. E era toda uma visão dele de cinema. Ele dizia que era uma farsa aquele negócio de botar o som depois na montagem, que ele achava que havia uma... É a visão dele de arte dramática, de teatro, de ópera, de tudo isso. Ele achava que a música iria dar um outro ritmo à própria cena, entende? A ideia dele é isso aqui é um espetáculo audiovisual. Bate palma, bate pé, rebola pro céu deitar no chão. Ali era o cinema puro, um negócio absurdo. Não tinha negócio de botar som depois. Então era na hora, no ato ali. É aquela coisa totalmente antropofágica, onde a gente mistura Gounod com bar, com jazz, com percussão, com temas de candomblé. E um dia vamos filmar na casa do Castelinho, do Carlos Castelo Branco. E aí estava tocando Vila Lobos. E aí ele ficava no toca-disco e ele aumentava e abaixava e aumentava. O que o Castelinho fazia uma pausa, ele aumentava, o Castelinho começava a falar, ele abaixava e por aí ia. Castelo, e o povo em tudo isso? Teve algum benefício com a Revolução? Já dizia o presidente Médici, em visita ao Nordeste, no auge do crescimento econômico do Brasil, que a nação ia bem, mas o povo ia mal. O Glauber conseguia quebrar todos os nossos paradigmas de responsabilidade técnica, a qualidade do som. Todos esses paradigmas eram quebrados todos os dias, né? No dia que Pasolini, o grande poeta italiano, foi assassinado, eu pensei em filmar a vida de Cristo no Terceiro Mundo. O Pasolini filmou a vida de Cristo. Ele fazia discurso durante a mixagem, abria o microfone e ele começava a falar. Teve um deles que ele falou, virou para o Roberto Leite, que era o mixador, e falou assim, olha, você me desculpa, mas esse eu vou fazer nu. Ele tirou a roupa e fez o discurso. Existirá uma síntese dialética entre o capitalismo e o socialismo, estou certo disso. A situação é a seguinte, existem os países capitalistas ricos e os países capitalistas pobres. Existem os países socialistas ricos e os países socialistas pobres. Na verdade, o que existe é o mundo rico e o mundo pobre. Cada discurso dele era um diferente do outro. Ele olhava a cena, que ele criava de repente assim, ele se inflamava e ia em cima e ficava ele com o microfone, olhando a imagem lá, quer dizer, fazer um back projeto, quer dizer, a imagem assim, dele por trás, a sombra dele.
divina e graciosa estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor e mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Ok? Não estou sentindo seu violão no atabaque dentro do dedo. Outro ensaio, silêncio, atenção! O filme tem um outro tempo, um outro espaço de montagem. Então o barato é outro, os caras não podem entrar mesmo. Então ficam absolutamente revoltados diante do que eles chamam de experimentalismo, mas não é experimentalismo, é o fluxo da imagem, é a montagem que vai por caminhos incontroláveis, entende? Como um rio que corre abrindo outros baratos. A coisa mais importante que eu acho foi a experiência que eu fiz no Di Cavalcanti, que eu chamo de teoria de montagem nuclear. A qualidade está na quantidade, no sentido de que, na verdade, o Di não tem nenhuma ligação, digamos, acadêmica da relação do som com a imagem, nem o tempo do corte, porque todo mundo corta batendo, assim, pensa que corta rápido dá ritmo, não se trata disso. O filme lento ou não é um problema interno. Por exemplo, o Eclipse do Antonioni eu achava lento. E o Paulo Emílio Saligoni me disse, é movimentadíssimo, vai ver outra vez. Então eu fui ver, realmente, os planos são fixos. Mas o que acontece dentro do campo, entendeu? É riquíssimo. Só que as pessoas não estavam acostumadas a ver o que acontece dentro. Foxy, isso aqui é justamente um material da Bahia. E é um material bem cortado da Bahia, olha. Você tá vendo que esse plano aqui só tem 6 fotogramas, né? Faça um trabalho falado psicodélico desse material. E eu não ficava meio sem saber exatamente o significado disso, mas era montar esse mosaico, né, no sentimento, né, do movimento. Então eu acho que, na verdade, o que o cineasta precisa é libertar a imaginação e entender o cinema no seu plano audiovisual. Esquecer da literatura e da base literária e da cenografia luxuosa e da produção rica, porque os melhores filmes do mundo foram feitos com um pedaço de filme. Roma, Cidade Aberta, Paisá, o Encoraçado Potemkin do Eisenstein. Inclusive a montagem é curta porque tinha negativo curto. Se tivesse longo, fazia plano longo. Os críticos, em geral, não entendem a cozinha da criação cinematográfica. Os cineastas trabalham muito sem, assim, no que pintar deu. Esse é que é o verdadeiro cinema. Sou operária do sexo. Um dos caras que me comiam, me entregou pra polícia. Me torturaram muito. Confesso que tive prazer naquele inferno. A montagem é um ritmo. Não tem leis pra isso. Você já ouviu falar no Negro Hassan, comandante-geral das Forças Armadas de Ugulaganda? Quando eu encontrei o Globo para montar e a gente conversou, a única frase de estímulo foi: Ricardo, monte como uma batida de tamborim. Eu montei como uma batida de tamborim. O carnaval vai se transformando e vai acelerando, os planos vão ficando menores e que tinha o movimento das baianas, que dava uma conjunção com o movimento dos atores. Quando ele me pediu, monta isso mais violentamente. Em um determinado momento ele disse, não, esse plano deixa de cabeça para baixo, mas aqui ele vira aqui e põe um outro aqui. Existia da parte do Glauber a ideia muito forte de não numerar os rolos. Então o projecionista ia receber a lata e escolher o que ele ia fazer. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Questa la vergogna! Um escândalo que é um desrespeito à tradição, uma mancança de respeito à tradição do cinema. Qui in Itália, na Itália de Rossellini, na Itália de Visconti. Questo não é possível. Eu sou o único representante
da América Latina. Não há filme de outros países, só existe a Idade da Terra representando o Brasil. E aqui é uma Olimpíada cultural. Nesse mercado aqui de Veneza atravessam as principais ideias filosóficas e políticas do nosso tempo. São milhões de dólares e milhões de ideologias e de emoções que atravessam. São 1.600 jornalistas, são mais 3.500 cineastas e diretores. De forma que, para mim, é uma Olimpíada. Além de mostrar o filme, eu tenho que dar uma média de 30, 40 entrevistas por dia, discutir 1000 coisas em várias línguas, de forma que a barra é um pouco pesada. E, realmente, representando apenas, sendo o único representante da América Latina, as atenções se jogaram para cima de mim, e aí houve uma grande onda. Porque em 68, você sabe, tanto Cannes quanto Veneza, por pressão do público, suspenderam a premiação. Não havia Leão de Ouro, nem Palma de Ouro. Abaixo o colonialismo! No ano de 1980, se restaurava a premiação que tinha parado em 68. Foi um festival fundamental para o início da globalização. Novos partidos. A globalização no cinema, como ela estava se dando, né? Os europeus puxavam o saco dos americanos, o terceiro mundo era só o Brasil e os árabes. A democracia social, a sindicalização. Havia uma série de composições, inclusive na premiação, que indicava já essa mudança de ordem mundial. A estatização. A liberdade de pensamento. Inclusive, nesse ano, estava lá o Jack Valente, fazendo palestras, seminários sobre cinema. Me parece que a Europa, naquele momento, cotejava o cinema americano, porque achava que poderia se inserir no contexto da indústria norte-americana. Não, Carter! Não, go home! Terzo film in programma, L'età della terra, del brasiliano Glauber Rocha, grande regista e personaggio, autore di quell'Antonios das Mortes che trionfò nel 1969 al Festival di Cannes. Lui è arrivato, il film ancora no. Per presentarlo, come lo presenterebbe lei? Um filme brasiliano de Glauber Rocha, um filme brasileiro, um filme latino-americano, um filme anche universale. Non voglio spiegare niente, voglio che si veda e che si sente il film, che è un suono rivoluzionario, una novità molto grande. È un film che si potrebbe definire d'avanguardia? Un film audiovisuale, purtroppo non è un film a soggetto, un film classico, un film convenzionale, perché questo è un film di immagine e di suoni, non è un film di parole, perché questo è il teatro da cinema. O grande acontecimento de Veneza foi que o Enzo Rossellini falou para o Glauber que o Festival de Veneza tinha perdido um pouco a importância e ele estava se reconquistando o seu lugar no espaço dos grandes festivais do mundo. Es un ensayo filosófico, es un acto profético. Eles encontrarão a razão. O Alberto Moravia se apaixonou pelo filme, o Antonioni também, o Fernando Birri, mas 90% do público levantou do cinema, né? Eles se sentiram agredidos com o filme, né? E é por isso que eu estou de saco cheio. Eu não aguento mais com essa história de golpe de Estado para cá, e golpe de Estado para lá, e terceiro mundo, e subdesenvolvimento, mas eu El não momento posso mais. posterior a la proyección fue una cena que estaba preparada en el Hotel Excelsior de Venecia y había una mesa redonda muy grande para invitados especiales. No vinieron, se borraron todos, prácticamente todos. Aparece en el fondo, me acuerdo siempre, de la puerta de entrada del hotel, respecto a la mesa, una figura solitaria, sobria, hermosa, reflexiva, que viene a darle un abrazo a Glauber, un beso, y se sienta en la mesa con nosotros. Era Michelangelo Antonioni. Não é um filme comercial, não é um filme político, não é um filme de western, não é uma porno chanchada, é apenas um filme religioso. Sendo um filme religioso, é uma novidade.
Então eu rezei, cheguei na catedral, rezei uma missa bárbara, uma missa bárbara, e o pessoal se assustou, porque se eles entrassem no barato, eles tinham que ajoelhar e rezar nessa missa. Aí eu disse para eles, olha aqui, é como Cristo chegando, o Cristo bárbaro chegando, os cristãos chegando na catacumba. E vocês estão me acusando porque vocês têm o costume de jogar, vocês romanos, italianos, têm o costume de jogar os cristãos no pasto dos leões, mas eu não tenho medo de leão como o profeta Daniel, que dominará os leões na arena. Então eles já fundiram a culpa e o assunto ficou nesse campo. Ele ainda prossegue, Paulo. Paura, molta paura. Ma mi piace Italia. No, paura, confusione e violenza, questo è. A crítica na Itália foi 90% contra o filme. Atacaram violentamente o filme e a mim, mas numa linguagem de baixo nível intelectual. Pensaram que o filme era louco, incompreensível, que eu tinha deixado de ser marxista para virar cristão, e que então que a minha visão do mundo já não estava mais comprometida, disseram que eu tinha traído os princípios revolucionários, quer dizer, me atacaram ideologicamente, querendo me imputar responsabilidades políticas, quer dizer, e foram incapazes de entender o sentido, a nulidade formal do filme, porque são ignorantes, na verdade. Agora, a crítica francesa foi toda favorável, quer dizer, foi a italiana foi contra, a francesa foi toda a favor. A crítica inglesa foi dividida. A crítica portuguesa foi favorável, a crítica americana deve estar. O homem só será feliz quando acabar a tirania. A imprensa inteira difamando ele, dizendo que ele traiu os amigos de esquerda no Brasil, a ponto de Jorge Amado encabeçar um telegrama com Joaquim Pedro, etc., desmentindo essa versão. Teve crítico que colocou que a plateia inteira saiu do cinema. Teve crítico que, olha, falavam tudo menos do filme. Sabe que Deus que a humanidade, os profetas, os homens que fazem progredir o mundo, foram perseguidos, torturados, maltratados, mortos. A esquerda brasileira resolveu me perseguir, me acusando de ter aderido ao general Geisel, porque eu, em 74, declarei que o general Geisel ia abrir o Brasil. Então, por eu ter dito a verdade histórica, entendeu? As forças retrógradas da esquerda e da direita me picharam. Um dos graves problemas que teve o filme lá durante as discussões entre os jurados é que o Idade da Terra era um filme produzido por uma ditadura militar. Quer dizer, na tentativa de desprestigiar o filme. Fui à conferência de imprensa e disse o seguinte, que os jornalistas italianos, que ao invés de criticar o meu filme, atacaram a minha pessoa por causa de posições políticas que eles não conhecem e nem sabem, eram irresponsáveis e eram ignorantes, porque na Itália não tinha movimento de vanguarda, de forma que era impossível para eles entender um filme que estava fora das leis normais do cinema. Provocou um choque, um escândalo, porque eles achavam que um latino-americano não tem direito de vir aqui discutir. E o festival é botar o filme na tela e discutir teoricamente. E você segue eles como quarta, segunda. E meu filme coloca a perspectiva além da política para a filosofia. Foi aí que eu disse, olha, é um filme filosófico. Eu vim para trazer a paz, não para trazer a vitória. A paz mundial, a paz universal. Es una obra en crisis. Nos ponemos nosotros mismos en crisis frente a una realidad en crisis, tierra en trance, tierra en crisis. Y creo que en ambas películas, y específicamente en La de la Tierra, hay un testamento que sintetiza todas las posiciones precedentes de la obra, pero sobre todo, vamos a tratar de decirlo todavía un poquito mejor, hay un testamento de futuro. A crítica toda, principalmente italiana, era muito esquerdista e com uma visão errada do que ele estava fazendo, estava achando que ele era agente do imperialismo, a coisa já desandou por aí. Então foi muito
mal recebido. E quanto mais mal recebido era, mais aceso ele ficava. Eu sei que o senhor é corrupto. Então lhe dá $500 mil para o senhor resolver todos os meus problemas agora. Saiu o resultado, todo mundo correu para o Excelsior, onde estava a imprensa mundial. Coffee Brazilian. E aí ele começou a falar, o saguão do hotel. O Albino Castro Filho e eu flanqueamos o Glauber, ficamos um de cada lado dele, e ele se levantou indignado e começou o protesto dele, que começou a juntar gente. E aí ele tomou essa decisão épica de vamos para a rua. Festival pagado pela Colômbia, pela Rei e pela Gomó. Merda! Você pela cultura, premiaram o filho de Luival, é uma vergonha. E o senhor Jorge Stevens representa aquele Pentágono. E o senhor André Sarra representa a CIA. É uma vergonha. Quem crítica sobre de acordo com essa premiação, estando assinando sua própria sentença de morte cultural. Essa é uma vergonha. Um escândalo para o pecador do peão, um desrespeito à tradição del cinema, uma mancança de respeito à tradição del cinema. Fui na Itália, na Itália de Rossellini, na Itália de Visconti. Essa não é possível. A voz da humanidade! É um território da aventura sensorial, quer dizer, um território do sonho, através do qual você pode penetrar naquilo que está além de um real palpável. A luta pela sobrevivência depende da submissão, depende da escravização, depende da colonização dos países pobres. Então, do ponto de vista das sociedades pobres, sejam elas socialistas ou capitalistas, me parece que o ponto fundamental é a luta pela liberdade econômica e política e cultural. Nós estamos condenados. Houve uma implosão no centro da Terra. Os nossos alicerces foram destruídos. A qualquer momento poderão ser tragados. Eu acho, na verdade, que essa conversa toda, entendeu? Apesar das coisas que ela interessa, é uma cascata, porque cada vez que a gente fala, você projeta uma série de argumentos, monta uma série de conceitos, entendeu? Que exprime os seus desejos, mas nunca pode realmente realizar o delírio da imaginação, entendeu? Em pânico diante da irreversibilidade, da morte do homem, entendeu? Diante dessa terra violenta, ameaçada, atômica, cancerosa, tudo. Nós não temos tempo de realizar nossos desejos. Vivemos alienados, comprimidos por um sistema fundado na moeda, na usura, na mesquinharia, no egoísmo, no pessimismo, na espera da morte, na falta de esperança, com medo da imaginação, com medo do desejo, não identificando bem os seus desejos, todos, de todas as classes. Acuso Brames de organizar a guerra psicobacteriológica contra índios, contra negros, judeus e comunistas. Eu, a cada dia que passa, eu me desconecto da realidade. Dizem que eu estou louco, eu sou lúcido. Mas, inclusive, eu não tenho medo da morte, eu posso desaparecer a qualquer momento. Amigo! Aonde está? Aonde está, amigo? Hermano! Não sei, eu não falo na palavra morte, mas talvez até me transformar em uma outra coisa.
Eu acredito na pulsão do inconsciente, na materialização dos desejos pela força própria do desejo, desde que ele é identificado na sua natureza vital. Essa mitologia é erótica. A essência da estética do sonho é a revolução mística, é a explosão mística, é a explosão religiosa. Venham porque querem! Aqueles que querem seguir, venham! Exatamente essa ideia da transfiguração daquilo que, no imaginário popular, pode ser tomado como a figura de um sonho de transformação social, transformar toda a energia do imaginário popular em figuras capazes de serem deslocadas ou mesmo incorporadas no sentido de um sonho. E o sonho não apenas como uma gratificação compensatória, o sonho como criação da utopia, o sonho como a mediação possível para construir um futuro. Bendito seja os loucos, porque encontrarão a razão. As armas e os barões assinalados, que na ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda. Aí é que ele realmente viu que a consciência humana tem que ser abordada num outro tipo de perspectiva. A perspectiva do inconsciente, a perspectiva do material reprimido, onde ele vai descobrir a psicanálise. Outra pessoa que tem pensamentos, sentimentos e desejos que nós próprios não sabemos quais são. Então foi descoberto nesse momento o inconsciente. Então, fazendo uma retrospectiva até agora, o Freud descobriu já com esses elementos 3 coisas. A primeira delas é a existência de um vigoroso conjunto de desejos eróticos, sexuais, que desde a mais tenra infância se põe de manifesto. Foi a descoberta A sétima vedete é Nelson Rodrigues, o inconsciente coletivo da dramaturgia brasileira. É a 7ª estrela da televisão. Você não vale nada, Bravo. Bate, mãe, tá Nada! Você é um ordinário, filho da puta! Sabia? Bate mais. Bate mais, assim, bate. Eu agora não vou bater pra te castigar, sabia? Ai, não vou te bater pra te castigar. Eu morro. Bate assim. Então morre. Todo mundo tem medo de psicanálise. Todo mundo tem medo da análise ao sistema psíquico. Já era hora, A arte individual, se a arte é iluminada, ela ilumina algumas pessoas, ou todas as pessoas, que eu acho uma atividade divina e sagrada. Boa noite, Brasil. Aqui é o Desmascaramento Histórico. Eu queria, dentro de um tempo calmo e tranquilo, colocar um pouco de história didática dentro da televisão. A arte é a dimensão do sonho, é a dimensão anárquica, entendeu? Da matéria onírica. Rei Dom Manuel, que fez na prova que descobriu o Brasil. Rei Napoleão Bonaparte, que revolucionou o século XVIII. Rei das Búzias Vermelhas. As Búzias Vermelhas, tem a besta fera do Apocalipse, que foi chamada de Hitler. Apocalipse. Que foi chamada de Hitler. Democráticas, aliadas e cristãs. Pelas forças democráticas, que foi aliadas e cristãs, onde foi derrubado, destruído, massacrado. Tem o gênio santo de Mao Tse Tung das Ilhas Misteriosas.
Gênio Santo, die Bau des Vargas Chinas, State Peru, nem Rockefeller, nem Fidel, que foi nem Getúlio Vargas, nem John Kennedy, uma mulher, nem Rockefeller, e foi não é mais. Sobre o cadáver de Pasolini, eu pensava que o Cristo era um fenômeno novo, primitivo, numa civilização muito primitiva, muito nova. Foi o renascimento, a ressurreição de um Cristo que não era adorado na cruz, uma metáfora, mas um Cristo que era vivido, revolucionado no êxtase da ressurreição. A geometria dramática, a busca da eternidade e a vitória sobre a morte. A Dona Maria, se não fosse o homem, a mulher não paria. Oi! Pegou a saia da comadre, sacudiu, ninguém sabe, ninguém viu. Quando o rádio subiu, foi no lelê. Meu rato tá na saia da comadre, subiu pro fazer. Pegou a saia da comadre, sacudiu, ninguém sabe, ninguém viu. Quando o rádio subiu, foi no lelê. Papai Nicolau, tira gosto do pó. Eu também sei tirar, você não quer deixar. Ô, lelê, ô, lá, lá, lá. Ô, lelê, ô, lá, lá, lá. Ô, papai Nicolau, tira gosto do pó. Eu também sei tirar, você não quer deixar. Ô, lelê, ô, lá, lá, lá. Ô, lelê. Peneira no ar, quebra jereba. Quebra jereba. Quebra jereba. Encosta a mão mais na cara agora, já pro início do take. Você olha a mão antes de dizer o diálogo. Entendeu? Câmara, atenção, Jéssica, com as palavras. 033. Ação. Violão, Rogério, antes que Jéssica fala. Jéssica, pare, espera o violão. Mande o violão, Rogério. Meu pai me traiu. O pássaro da eternidade não existe. Só o real é eterno.